Boas pessoal, daqui com vocês é Greg Daisy, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Portugal estreou-se no dia de ontem contra a Islândia para o Mundial 2021 que está a decorrer no Egito. Foi o terceiro jogo entre estas duas seleções num espaço de 2 semanas. Os apaixonados pela modalidade não sabiam quem é que ia vencer, porque nos jogos a contar para a qualificação para o Europeu 2022, tanto Portugal como a Islândia conseguiram ser vencedores dos jogos realizados nos seus respectivos países. Desta forma, para este terceiro jogo, a incerteza era muita, no entanto a Islândia entrava com um bocadinho de favoritismo a mais, tendo em conta que é uma seleção bastante experiente nestas andanças, enquanto Portugal, apesar de futuramente nos vir trazer muitas alegrias, é para já uma seleção inexperiente em fases finais. Se já viste o resultado, sabes que tudo isto é teoria. Portugal terminou o jogo com uma vitória por 25-23 sobre a Islândia, um resultado um bocadinho tangente demais, tendo em conta a excelente segunda parte que Portugal fez. Horas antes da realização do jogo, ficou-se a saber que Gilberto Duarte, talvez aos olhos do mundo a nossa grande referência, ia estar apto a ingressar no set inicial. Foi com esta excelente novidade que Portugal entrou em campo. Gilberto fez parte do set inicial, atuando apenas no processo defensivo da equipa. No entanto, os problemas de Portugal notaram-se logo desde os primeiros minutos. Tivemos Portugal a entrar em campo algo apático, com muito nervosismo à mistura. Por outro lado, tínhamos uma Islândia a fazer jus à sua experiência e com uma postura digna de uma verdadeira final, muita agressividade no bom sentido defensivamente e muita objetividade no ataque. Aliada à boa dinâmica ofensiva da Islândia, estava a falta de comunicação defensiva dos jogadores portugueses. Estes dois fatores fizeram com que a Islândia desde cedo se começasse a distanciar do marcador. Distância esta que nunca passou dos 3 golos de diferença, uma vez que no ataque da nossa seleção estavam duas referências individuais, Rui Silva e André Gomes, que sempre foram mantendo o jogo minimamente equilibrado. Nestes primeiros minutos, ofensivamente, Portugal estava muito aquém, estava a querer fechar muito o jogo na zona central, facilitando e muito o trabalho à Islândia, que com a sua atitude mais agressiva, viu desde muito cedo alguns dos seus jogadores limitados por várias exclusões. Isto manteve-se até aos 15 minutos da primeira parte. A partir daí, Portugal parece que mudou o chip. Defensivamente, Portugal soube-se adaptar às dinâmicas ofensivas da Islândia e começou a provocar várias falhas técnicas nos islandeses. Com esta sucessão de falhas técnicas, Portugal conseguiu passar para a frente do marcador, estando a vencer por 9-7 e mantendo-se na frente até ao final da primeira parte. Portugal foi para o intervalo a ganhar 11-10. À entrada para a segunda parte, Paulo Jorge Pereira, o nosso selecionador, teve uma jogada de mestre. A troca Rui Silva por Miguel Martins fez com que Portugal, meu Deus, brilhasse a olhos vistos. Miguel Martins estava num dia assim, completamente inspirado. O criativo da seleção nacional foi o MVP deste tremendo jogo. 6 minutos estavam decorridos da segunda parte e ele já tinha 2 golos marcados e 2 assistências para golo. Portugal, com este Miguel Martins completamente inspirado, conseguiu estar numa vantagem de 5 golos na segunda parte, mantendo-se mais ou menos constante até ao fim da mesma. Caso para dizer que o resultado 25-23 é um bocadinho enganador, visto que Portugal na segunda parte já conseguiu gerir e muito bem o jogo à sua maneira. Defensivamente, salientar Alexis Borges e Vitória Torriza, 2 verdadeiros muros que foram muito importantes a fechar a zona central da nossa defesa, mas também fazer uma grande referência a Alfredo Quintana, que esteve muito bem entre os postos. Lembro-me do lance em que ele defendeu um contra-ataque com o ombro, portanto, se aquela bola tivesse entrado, a Islândia ficava com um nível motivacional muito melhor e a história do jogo poderia ter sido completamente diferente. De modo geral, Portugal esteve bastante bem, assim o diz o resultado. Estava perante uma equipa muito experiente que tem um futuro muito promissor nesta prova, e se Portugal é inexperiente nestas andanças, não se notou rigorosamente nada. Deixar uma mensagem à dupla de arbitragem, a dupla de arbitragem checa, que teve uma prestação incrível, uma vez que era um jogo de grande intensidade e já se sabia que ia haver muito contacto físico, muita agressividade de ambos os lados. Para terminar este vídeo, dizer-te as pontuações que atribuí a cada um dos jogadores da seleção nacional, tendo em conta as boas ações, as más ações, as boas decisões, as más decisões, os golos, os remates falhados, etc. Começando nos guarda-redes, Alfredo Quintana atribuí-lhe uma pontuação de 8.4, Alfredo Quintana que entre os postos esteve brilhante mesmo. Humberto Gomes entrou somente para defender 2 set matches que não teve sucesso, no entanto atribuiu-lhe a pontuação de 6.1. Gustavo Capdeville não cumpriu qualquer minuto neste encontro. Passando para a zona central, Miguel Martins 8.6, ele que foi o MVP do jogo, foi o melhor jogador em campo, esqueçam, completamente incrível. 6 gols em 7 remates, 80 e tal % de eficácia, espetacular. O outro central, Rui Silva, uma pontuação de 7.8, ele que ficou um bocadinho na sombra da excelente exibição de Miguel Martins. No entanto, é muito importante realçar que ele foi um dos pilares para a história do jogo não ter sido outra, no mau sentido, porque ele e André Gomes sustentaram muito a nossa equipa ofensivamente na primeira parte. Passando para a esquerda, Fábio Magalhães com uma pontuação de 7.1. Fábio Magalhães que foi muito importante, principalmente a nível defensivo e a nível ofensivo na segunda parte, quando passou para o lateral direito. Ele que sacou 2 ou 3 atacantes, não estou em erro, que foram muito importantes para os níveis motivacionais de Portugal e para termos o jogo controlado. Gilberto Duarte atribuiu uma pontuação de 6.8. Foi uma das desilusões da noite, no entanto já estaríamos à espera. Ele que não tem treinado na plenitude das suas capacidades e portanto já sabia que se ele jogasse não ia estar no seu nível máximo. Acreditamos que no futuro possa estar, obviamente,
aquele Gilberto que nós gostamos de ver. Em relação a André Gomes, uma pontuação de 7.5. André Gomes que foi muito importante na primeira parte, no entanto teve algumas decisões precipitadas, principalmente a nível de remate, que já lhe é característico, não vamos julgar. No entanto, ele foi um jogador muito importante, principalmente na primeira parte. Ficou também um bocadinho na sombra de Miguel Martins, mas acontece. Alexandre Cavalcanti, o último dos laterais, não foi a jogo, portanto não teve qualquer pontuação atribuída por mim. Passando para a direita, Belón Moreira, que atuou de início na equipa portuguesa, teve uma pontuação de 6.5. Ele que foi um jogador, como eu tinha dito aqui na análise aos convocados, ia ser um jogador muito importante na procura de espaço aos X metros, e foi o que aconteceu. Ele foi muito importante, no entanto não teve, também perante o muro islandês completamente forte defensivamente, ele não foi muito capaz de tomar muitas decisões e ter muita liberdade para poder jogar. João Ferraz foi talvez a desilusão da noite, uma pontuação de 5.9, ele que defensivamente estava a reagir muito tarde, e quando reagia não parecia que não tinha mobilidade, pá, não sei. Ofensivamente, teve azar de não ter marcado um gol, a bola foi com estrondo, mas já estamos habituados aos fortes remates dele, foi com estrondo à trave. No entanto, de resto não vimos um João Ferraz muito participativo, nem a nível defensivo, nem a nível ofensivo. O último lateral direito, Diogo Silva, não entrou em campo, portanto também não teve nenhuma pontuação atribuída. Passando para as pontas, Diogo Branquinho, uma pontuação de 7.3, Diogo Branquinho que defensivamente, já sabemos que é o Diogo Branquinho, é talvez o melhor ponta a nível defensivo. A nível ofensivo, fez o gosto à mão, eu ia dizer gosto ao pé, mas fez o gosto à mão, foi um dos jogadores com nota mais. Leonel Fernandes, o outro ponta esquerda dos quadros do Futebol Clube Porto, terminou com uma pontuação de 7.0, ele que defensivamente esteve um bocadinho aquém, se bem que, na meu ver, Leonel Fernandes não é um jogador tão forte defensivamente como outros. No entanto, ofensivamente fez o gosto à mão e acabou por marcar 2 golos, se não estou em erro, 2 golos que foram bastante importantes e em momentos importantes de Portugal, porque foram em contra-ataques apoiados. Passando para a ponta direita, temos um Pedro Portela com uma pontuação de 8.1, ele que foi talvez o segundo melhor marcador da nossa equipa, mas a meu ver foi o terceiro melhor jogador em campo, atrás de Miguel Martins e Alfredo Quintana. Pedro Portela que foi, se não foi 100% eficaz da ponta direita, foi muito perto disso, foi um jogador com nota mais na minha avaliação. Outro ponta direita, António Areia, ficou um bocadinho na sombra daquilo que fez Pedro Portela, no entanto quando foi chamado a jogar, cumpriu e se não estou em erro também marcou um golinho, acho eu. Terminou assim com uma pontuação de 6.8, cumpriu a nível defensivo, cumpriu a nível ofensivo, portanto é uma nota mais. Passando para o quarteto de pivôs, dos quais só 2 é que atuaram, Alexis Borges e Vitório Torriza. Alexis Borges terminou com uma pontuação de 7.3, até dado momento do jogo Alexis Borges estava com uma pontuação de quase 8, no entanto desceu por causa de alguns erros a nível de falta de eficácia aos X-matches, um ou outro erro defensivo. No entanto, ele defensivamente e ofensivamente esteve muito bem, principalmente defensivamente ele esteve muito bem. Vitório Torriza terminou com uma pontuação de 7.8, ele que foi um jogador incrivelmente forte neste encontro. Ofensivamente, lembro-me talvez de um remate falhado por ele, portanto, grande eficácia aos X metros, e defensivamente foi um verdadeiro patrão da defesa, um verdadeiro muro a par de Alexis Borges, os dois espetacularmente irrepreensíveis. A Marcelina e Luís Frade não entraram em campo, mas também não sentimos a falta deles para este encontro, porque Alexis e Vitório Torriza estiveram muito. Esta foi a minha análise ao jogo Portugal e Islândia a contar para a primeira jornada do Campeonato do Mundo 2021 que está a decorrer no Egito. Sábado, dia 16, será a segunda jornada. Domingo, dia 17, tem aqui mais um vídeo de uma análise ao jogo. Num futuro, assim que eu tenho os jogos disponíveis para trazer aqui para o canal, iremos trazer uma análise completa, na íntegra, ao jogo todo, uma análise aos olhos, aqui do Arto Gonçalves. Resta-me dizer, seja novo no canal e inscreve-te. Se gostas destes conteúdos, deixa o like, comenta o que já deves comentar. Com vocês, foi Greg disse. Até à próxima. E fui. Papau! Lindos!